Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós iremos, neste vídeo, fazer uma análise sobre os capítulos 13 e capítulo 14 do livro de São Marcos. Então vale comentar que este é um livro que foi escrito diretamente aos romanos, aos gentios, através de estudos. Isso é possível identificar. E no capítulo 13, nós temos identificado o sermão profético feito por Jesus no Monte das Oliveiras. Então nós vamos fazer leitura de alguns pontos aqui, onde nós estaremos fazendo uma breve explicação, uma análise e um compartilhamento dos textos. Capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, para que não seja derribada. Nós temos aqui uma profecia, né, como foi comentada por parte do Senhor Jesus, onde ele falava para os discípulos acerca da destruição que Jerusalém iria sofrer posteriormente a esse momento, e aproximadamente ali pelo ano 70 depois de Cristo isso ocorre. E isso por que aconteceu? Os grandes senhores da época, né, o próprio povo estava muito rebelde, né, se portava com rebeldia concernente a Deus. Então isso foi consequência, né, das ações do povo. E os discípulos, eles não pararam, né? Eles continuaram questionando o Senhor Jesus e pediram explicações e talvez ações que ocorressem para que eles pudessem notar quando isso aconteceria, né? Nós identificamos aqui a partir do versículo 3, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e qual sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando lemos isso aqui, entendemos que não é diferente hoje em dia. Nós também queremos sinais de que as coisas vão acontecer. Mas Deus, ele vai o Senhor Jesus, ele vai nos dizer no final desse capítulo que o segredo é vigiar. Então nós muitas vezes não precisamos saber quais são os sinais de que tais coisas vão acontecer. Isso nos nossos dias também podemos entender isso. Mas que a vigilância é o segredo para que a gente possa estar preparado ali na frente para as coisas que podem acontecer. Eu não vou me ater muito a esse capítulo porque nós temos um tempo determinado. Então, o que a gente pode resumir desse capítulo é que a vigilância é o segredo. Nós precisamos estar vigilantes a todo instante, né? Porque as palavras-chave, elas são ditas, nós encontramos na palavra de Deus, e muitas vezes nós temos dificuldade para conseguir compreender, conseguir seguir e conseguir fazer com que a vigilância se torne algo verdadeiro no nosso coração, na nossa mente. Então aqui no versículo 37, o que porém vos digo a todos, vigiai. Esse é o segredo. No capítulo 14, nós vamos identificar o plano para tirar a vida do Senhor Jesus. Então, como é de conhecimento de todos, nós temos aqui um breve texto sobre a unção que Jesus recebeu em Betânia por aquela
por aquela senhora que derramou sobre o Senhor Jesus bálsamo. Também ela foi criticada por isso, por uma ação boa sobre Jesus. Mais à frente nós identificaremos o pacto da traição. Isso também é de conhecimento de todos. E não é segredo para ninguém, né, sobre o que Judas fez sobre a vida de Jesus, quando ele entregou a vida de Jesus, né? Também houve o discernimento por parte de Jesus que isso iria acontecer, né? Antes do fato realmente acontecer. Jesus já sabia, ele já premeditava que isso aconteceria. Então é um capítulo muito rico de informação sobre os fatos que sucederam à crucificação do Senhor Jesus, os motivos que levaram a isso, como foi o processo, quem o entregou. Nós também identificaremos a ceia do Senhor, né, onde talvez seja uma das figuras mais conhecidas aí, não somente no meio cristão, no meio evangélico, mas em outras denominações, outras crenças também, concernente à ceia do Senhor Jesus. E também fala para nós aqui nesse capítulo 14 sobre o sofrimento do Senhor Jesus no Getsemane, né? Então nós identificaremos aqui que Jesus já sabia o que aconteceria, e como nós vemos muitas pregações, muitos estudiosos falando sobre o sofrimento, a angústia, a aflição que Jesus já sentia nesse momento, a ponto dele, durante a sua oração, ele pedia a Deus que passasse o cálice, né, o sofrimento dele, mas nós não vemos em momento nenhum ele reclamando. Em momento nenhum a gente vê ele reclamando, e isso é que chama muito a atenção, porque muitas vezes nós passamos por situações que para nós, claro que dentro das nossas limitações, nós identificamos como algo que talvez nós não vamos suportar. Mas nesse capítulo, essa é a parte que mais chama a atenção, porque o sentimento de angústia, de aflição, talvez muitos de nós não tivemos essa experiência ainda de ter essas sensações, mas Jesus ele sentiu. E mesmo, imaginem nós que, mesmo ele sabendo da sua vida correta, como ele sempre foi, sabendo que ele nunca cometeu erro, nunca cometeu pecado, nunca enganou ninguém, nunca fez mal para ninguém, e mesmo assim ele foi colocado diante de uma situação. Obviamente que isso já fazia parte do plano de salvação. E ele sentia, ele sabia que o chamado dele, a missão dele era essa, era a salvação da humanidade. Então, o que eu gostaria de deixar para os irmãos nesse capítulo é que, por mais ruim que seja a situação, vamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, no momento que ele sentiu que ele passaria pela pior situação da sua vida, ele foi e orou, buscou a Deus, buscou a solução, buscou a saída, buscou a força, né, o conforto em Deus. E essa é a chave. Enquanto no capítulo 13, a chave era a vigilância sobre a nossa vida, sobre os nossos atos, nesse momento, nesse capítulo, a chave é a oração, é a busca. E mesmo sabendo que amigos nos traem, pessoas que nós amamos nos traem, não fazem conforme a gente espera que façam, nós devemos sempre buscar a Deus, a solução, a saída em Deus. Eu queria deixar essas palavras para os irmãos, espero que isso possa servir de edificação para os irmãos como serviu para nós. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.